em Teresina, pra São Luís do Maranhão, atravessei o Parnaíba, ai, ai, que dor no coração, o trem da luz, naquelas brenhas, queimando lenha, soltando brasa, tanto queima como atrasa. Parou a música. Essa música eu estava ouvindo agora há pouco, de Teresina, São Luís, é uma música do João do Vale, um compositor maranhense, fez essa música já tem algum tempo, e daí muitos artistas de nome nacional gravaram essa música. O Fagner, junto com, aqui nesse vídeo que eu estava ouvindo aqui, Fagner com, desculpa, com Zé Cabaleiro. O seu Valença também gravou, se não me engano, o Luiz Gonzaga, enfim, tantos outros, tá bom? Uma música muito boa, vale a pena aí se dedicar a ouvir essa música de Teresina São Luís, tá certo? Bom, hoje a minha dica de músicas é essa daí. Como eu sempre falo para vocês, a questão dos vídeos não tem como deixar de fazer esse registro, né? A questão das dicas, a dica da música é a dica de leitura. E a dica de leitura de hoje é esse livro aqui, Código de Trânsito Brasileiro. Isso, Código de Trânsito Brasileiro. Certo? Olha só. E diante de tanta leitura que a gente tem, isso aqui tem uma importância muito grande, né? Para nós que somos condutores, para nós que estamos no trânsito no dia a dia, certo? E eu falo isso porque trabalho com a questão do treinamento, da instrução, da direção segura, né, para os profissionais. Não somente por isso, mas qualquer cidadão brasileiro tem que se dedicar a compreender a importância do Código de Trânsito Brasileiro, certo? Então essa é a minha dica de hoje para todo mundo, tá bom? CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. A partir de hoje eu vou começar a questão de umas séries onde a gente possa tratar alguns capítulos, alguns artigos do Código de Trânsito Brasileiro, certo? Então hoje, nesse vídeo especificamente, hoje é 3 de fevereiro de 2026, eu quero somente apresentar para vocês a questão do CTB, certo? E dizer o quanto que ele é importante, certo? Para com que vocês, nós, como pessoas que estamos dirigindo no trânsito, né, possamos saber da importância dele e o quanto que ele é fundamental para que haja essa segurança no trânsito, certo? Não somente para quem está dirigindo um carro, para quem está dirigindo uma moto, mas para as pessoas, para os pedestres principalmente, precisa se dar uma importância demais para esse Código de Trânsito Brasileiro, né? Bom, eu gostaria também de acrescentar mais uma coisa nesses vídeos que eu estou fazendo, uma série de situações onde eu possa dar dicas, né? E a dica que eu vou dar hoje na questão dos lugares, de conhecer algum lugar, a gente sabe que o mundo é muito bonito, o nosso planeta é uma coisa maravilhosa, tem muitos lugares para a gente ver, né? Mas eu não podia deixar de passar a questão da dica principal, o meu Brasil, né? O meu Nordeste, o meu Ceará, tá certo? Então, uma dica geral, antes da gente viajar para fora, eu vou para isso, eu vou para aquilo e tal. Então, procure conhecer algum lugar no nosso Brasil querido, que tem demais. O Brasil é um país muito grande, né? A gente tem muitos lugares que a gente possa conhecer, possa desfrutar das belezas, das práticas do lugar, do cotidiano, da culinária, da cultura local. Então, tem muitos lugares aqui no Brasil. Então, vale essa dica como em primeira mão. Depois, a gente vai pontuar, sim, mais especificamente os lugares. Mas a minha dica é geral dos lugares que a gente possa visitar, visitem o nosso Brasil. Quem está no Brasil, aproveita. Ah, eu conheço aqui, mas não conheço lá, então aproveita e vai conhecer. Pois bem, por que eu dei essa dica, a questão do livro do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro? Tudo que a gente está no trânsito, a gente está trabalhando isso no trânsito, de modo geral, sempre pensando na segurança. Então, tudo que a gente faz no trânsito tem como base isso aqui. O alicerce do trânsito é o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, que é um livro que tem regras, que tem normas para a gente trabalhar a circulação,
não é uma coisa somente do Brasil. A gente compreende isso, né? O Código de Trânsito, independentemente da sua forma, existe em outros países. E nós obedecemos também essa mesma ideia de como que o trânsito pode circular. A ideia de fora, sabe, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, a gente sabe que a gente tem que pensar nisso como algo universal, né? Esse Código Brasileiro nosso atual é de 1997. Ele é uma lei, 9.503 de 1997, que foi instituída, né, em 1997, como eu falei, e daí tem sim o propósito de fazer com que as pessoas possam circular obedecendo o que está escrito aqui, de forma a garantir o trânsito circulando numa boa, sem nenhum problema, sem gerar algum tipo de insegurança, né? Mas esse é o propósito, né? Como eu falei, esse livro é um código que obedece a um contexto universal, e a gente sabe que existiram outros, né? Então esse, como é mais novo, ele acaba, né, tendo algumas coisas interessantes para a gente observar de uns anos para cá. Esse código ele é a base. Existem muitas leis que acrescentam, que alteram, que melhoram todo o contexto do livro, né? Todo o contexto do código, da questão das normas. A gente sabe disso, né? Então ele como sendo a base, né? Esse código, o Código de Trânsito Brasileiro, ele tem 22 capítulos, onde ele trata de assuntos do nosso dia a dia, como eu disse, né? Do nosso dia a dia, as infrações de trânsito, a educação no trânsito, processo de habilitação, as infrações é algo muito ruim para a gente lidar com ele, a circulação, a sinalização, processo de habilitação. Então, ele trata tudo isso nesses 22 capítulos, tá certo? Então, o que é que eu sugiro para vocês? Que vocês possam adotar esse livro, deixar no cantinho, sabe, na cabeceira da cama, pertinho do lugar onde você dorme, e sempre dar uma lida. Qualquer ação, qualquer atitude que acontece dentro do aspecto do trânsito, ele tem a base. A base é sempre o Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? Vamos começar, então, do primeiro artigo até, enfim, ao segundo, terceiro, quarto, né, quinto, e depois a gente vai trabalhando mais outros artigos, certo? No primeiro artigo desse Código de Trânsito Brasileiro, ele se propõe a dizer, nas suas disposições preliminares, quem eu sou. Para que eu sirvo, né? E daí ele diz, sim, que ele está sendo responsável por todas as vias de circulação no Brasil. Então, se você imaginar que a rua do condomínio, a rua do shopping, a rua da praia, seja lá o que for, significa trânsito, então está, assim, sob o olhar vigente do Código de Trânsito Brasileiro. Isso está no primeiro artigo, no segundo artigo, no terceiro artigo, quarto e quinto em diante, onde fala da questão dos órgãos competentes. Então, vamos ler aqui um pouquinho do primeiro artigo, né, para a gente começar, tá certo? Estou aqui usando óculos, né, porque chega uma época da leitura que tem que ser com óculos, né? Então, vamos aqui o que diz o primeiro artigo do Código de Trânsito Brasileiro, né? Do capítulo 1º, né? O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, veja bem, abertas à circulação, reges por este código. Aí ele vai continuando mais aqui no outro parágrafo, né? Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. No segundo parágrafo diz: o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades, componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a este cabendo no âmbito das respectivas competências a adotar as medidas destinadas a assegurar este direito. Portanto, ao mesmo tempo que ele diz para nós para que ele veio, ele tem sim como objetivo maior fazer com que isso aqui possa garantir a segurança de todas as pessoas que estejam na circulação. Tranquilos, né? Então, e daí, se a gente está dirigindo, a gente sabe muito bem a nossa obrigação do trânsito, né? Eu sei como me posicionar, mas se não fossem as normas e as regras que estão no trânsito, que estão no Código de Trânsito Brasileiro, certamente a gente causava um estrago muito grande. Não é isso? Tá certo? Então, vale a dica, vale a observação,
que vocês, a partir de então, vão se preocupar, vão sim estar sempre podendo dar uma leitura nesse código, no Código Trans Brasileiro, de forma assim que ele possa nos orientar, porque ele é fundamental para o nosso dia a dia no trânsito. Tá bom? Fica a grande dica. E a partir de então a gente vai conversar mais sobre outros capítulos e outros artigos que estão no trânsito brasileiro. Tá bom? Um grande abraço a todos. Bora ouvir mais música, né?